Por que o compressor não liga? Por que o compressor não parte? Hoje nós vamos enumerar as principais causas que podem fazer com que um compressor não ligue. Legal? Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do portal. E assunto de hoje: por que o compressor não parte? Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar um cabo de força, sabe esse cabo de energia? Certo? Inclusive é até legal que você sempre tenha um cabo de energia, porque às vezes você precisa substituir, é comum, às vezes o cabo de energia estraga e você tem que ter um cabo para substituir, e ele é muito bom para fazer vários testes, inclusive esse teste de compressor. Então a primeira coisa, você vai desconectar os dois terminais que entram no compressor, certo? Os terminais da geladeira mesmo, que vão ali no relé e no protetor térmico, você vai desconectar e vai conectar os terminais do cabo de energia. E vai botar na tomada. Quando você faz isso, tem duas possibilidades. Uma é do compressor partir normalmente, certo? E a gente já vai falar dessa possibilidade daqui a pouco, mas a gente vai falar da segunda possibilidade, que é do compressor não conseguir partir, mesmo colocando um cabo de força direto no relé e no protetor térmico. Legal? Vamos então. Então vamos lá. Você colocou o cabo de força, não partiu. Então o defeito está ali, ou no protetor térmico, ou no relé, ou no compressor, ou no capacitor, se tiver. Certo? Então vamos começar então pelo protetor térmico. Como o nome diz, protetor térmico ele está ali para proteger o compressor. Então, numa situação, por exemplo, numa falta de energia, sabe, quando falta energia e volta muito rápido a energia, o compressor ele não consegue partir, certo? Porque tem muita pressão ainda na linha de alta e o protetor térmico ele ajuda nisso, certo? Porque o compressor não consegue partir, eleva demais a corrente, a amperagem, e aí o protetor térmico ele fica por alguns segundos tentando, né, fazer o compressor pegar, e aí superaquece e ele desarma. E aí depois de 2 ou 3 minutos ele arma de novo e tenta, até que por fim, se tiver tudo ok, ele consegue fazer o compressor pegar, certo? Quando alivia mais a pressão dentro da linha de alta. Então ele funcionando tudo bem, é assim. Agora ele pode acontecer o seguinte, dele desarmar e não armar mais. Acontece muito. A gente diz que ele queimou, tá? Na realidade ele desarmou e não armou mais. Então, digamos, pôs o cabo de força, o compressor não ligou e nem deu sinal nenhum de vida, provavelmente é um problema no protetor térmico, correto? Então, para testar o protetor térmico, você tira ele e coloca o seu multímetro ali na posição de continuidade, sabe o bip? Certo? Aí uma das pontas você coloca no terminal e a outra ponta de prova você coloca no orifício que encaixa no compressor. Ele tem que dar continuidade. Se não der continuidade, ele está estragado. Certo? Aí você coloca outro. Se for só esse o problema, já resolve, tá bom? O problema é que às vezes ele pode ter estragado por conta do compressor, com algum problema. Certo? Mas você já começa fazendo esse teste. Certo? O próximo item que pode estar com defeito é o relé, tá certo? O relé, ele também tem como função fazer partir. Então, na hora do compressor partir, o compressor ele tem dois enrolamentos, rolamento de partida e rolamento de trabalho. Certo? A função do relé é justamente, na hora da partida, ele energiza o enrolamento de partida, ou enrolamento auxiliar também é chamado assim. Certo? Por uma fração de segundo ele alimenta ali esse enrolamento. Quando o compressor parte, ele já desliga o enrolamento de partida ou auxiliar. Se ele estiver funcionando tudo bem, é assim que ele funciona. Mas se ele tiver com problema, ele já não manda essa energia para o auxiliar e o compressor também não parte. Então tem as formas da gente testar o relé, tá certo? Se for um PTC, você vai testar a continuidade entre os orifícios. O relé PTC tem 2 orifícios, você coloca lá e tem que dar continuidade, tá bom?
Outra coisa, ele vai dar continuidade quando ele está frio. Quando ele esquenta, ele para de dar continuidade. Então aguarda um pouquinho. Tanto o relé quanto o protetor térmico também ele tem essa mesma característica, tá? Ele tem que estar frio para você fazer o teste, certo? Então esse é o caso do PTC. Já o outro tipo de relé, o relé eletromagnético, ele já é diferente. Para testar ele, você vai colocar nos dois orifícios, tá bom? E em uma posição ele dá continuidade e se você virar de cabeça para baixo ou vice-versa, tá? Ele tem que dar continuidade em uma posição e não dá na outra. Então coloca os dois terminais em continuidade, as duas pontas de prova nos dois orifícios. Em uma posição ele tem que dar continuidade e em outra posição não. Tá bom? Isso varia de relé para relé, mas é só fazer isso, girar de cabeça para cima, cabeça para baixo. Em uma das posições tem que dar isso daí o relé eletromagnético. O PTC não tem isso. Mais uma informação, tá bom? Se esse relé eletromagnético usar capacitor, você tem que jampear, tá bom? Então, aonde você encaixaria o capacitor, você faz um jump com fio, certo? Porque tem que dar contato ali, senão não vai funcionar esse teste, tá bom? Em qualquer uma das situações, se o relé falhar, ele deve ser substituído. Interrompemos o seu vídeo só um pouquinho para poder falar dos nossos cursos aqui do portal. Refrigeração, máquina de lavar, controlador digital. Pois é, inclusive, algumas dessas cenas que eu tenho colocado para ilustrar esse vídeo são trechos que eu tirei de aulas reais aqui do nosso curso. Tá certo? Então, se você realmente quiser aprender, testar tudo que é componente, aprender muito mais, vem para o portal, tá? Mesmo você que não sabe nada, porque o nosso curso ele começa do absoluto zero e aí vai evoluindo, evoluindo, até que você se torne um profissional altamente qualificado. E mesmo você que já é técnico, mas sente a necessidade de se atualizar, se aperfeiçoar, é para você também. Inclusive, já tem o novo módulo de tecnologia inverter. Pois é, já está disponível para todos os nossos alunos de refrigeração, tá bom? E o valor? Muito acessível. Eu costumo dizer que no primeiro atendimento você recupera o valor investido, certo? Então, depende só de você. Links na descrição. Vai lá, clica, dá uma olhada. Tem meu WhatsApp lá também. Se tiver qualquer dúvida, pergunta. Valeu! Bom, continua que tem muito mais conteúdo aí para você. A gente falou de capacitor, tá bom? O capacitor também pode dar problema, certo? Aí no caso, se tiver capacitor, você tem que testar esse capacitor, correto? A forma correta de testar o capacitor, existe alguns multímetros que ele vem com capacímetro, você consegue testar o capacitor. Outra forma também de você saber se é o capacitor ou não, é costumar ter alguns capacitores com você, tá certo? Então, tá com suspeita que o problema pode ser no capacitor, pega um desses capacitores que você tem, que você sabe que está funcionando, coloca, e aí se for, no caso do capacitor, você já mata esse defeito também, certo? Agora sim, compressor. Vamos falar de compressor. Ele, na maioria das vezes, na realidade, o problema está no compressor. Primeira coisa, então, é fazer os testes nos pinos do compressor. Testar ali a continuidade entre eles, a resistência entre eles, tá bom? Para você saber se está certo ou não, aí seria legal se você baixasse a ficha técnica do compressor. Você consegue baixar a ficha técnica do compressor. Por exemplo, os da Embraco, você baixa a ficha técnica deles através do próprio aplicativo da Embraco, certo? Tem um aplicativo Embraco Tools que lá eles disponibilizam a ficha técnica. Da Tecance a gente consegue também com facilidade no próprio site da Tecance. Então, todas as marcas você consegue essas informações, tá bom? Mas mesmo que você não tenha essas informações, basicamente, você vai medir a resistência entre os pinos, correto? Por exemplo, entre o pino comum e o principal,
vai dar uma resistência. Entre o pino comum e o auxiliar, vai dar uma outra resistência. Normalmente é o dobro, é quase o dobro, certo? Entre o auxiliar e o comum, é mais ou menos o dobro do que daria entre o comum e o principal. Tá bom? Mas você não precisa decorar isso. A maioria das vezes, dando ali a resistência, você já mata. Certo? Se não der resistência entre alguma das combinações, tem que dar entre todas. Inclusive, se você colocar também entre o auxiliar e o marcha principal, tem que dar resistência entre todos os pinos, ok? Se não der, porque uma dessas bobinas está queimada. Correto? Aí tem que trocar o compressor. Outro teste que você deve fazer também é o teste de fuga de corrente. Então você vai colocar uma das pontas de prova ali em continuidade também no pino comum e vai colocar a outra ponta na carcaça, certo? Tenha em mente que a carcaça tem que estar limpinha. Por exemplo, dá uma riscadinha ali no cobre, esfrega ele para ter certeza que está passando corrente. Não pode dar fuga de corrente, não pode dar leitura quando você faz isso daí, tá bom? Se der leitura é porque esse compressor também está comprometido, tem que ser substituído, certo? Outro defeito que pode dar também no compressor, então você testou tudo, testou corrente, testou fuga de corrente, testou a continuidade entre os terminais do compressor, testou o relé, testou o protetor térmico. E mesmo assim o compressor não parte, pode ser também a parte mecânica do compressor. Travamento. A maioria das vezes o que tem acontecido é isso, tá bom? A maioria das vezes quando dá, sabe que quando você liga o compressor, tenta pegar, faz aquele barulho, tum, tchic, desliga o térmico. Maioria das vezes é o compressor travado, certo? Existem pessoas que ensinam a destravar. Outro dia eu vi alguém vendendo um aparelho de destravar compressor. O aparelho nada mais é do que um capacitor bem poderoso ali dentro. E justamente quando você liga, ele dá aquela descarga, né, para destravar. Mas é bobagem, tá bom? Compressor travado, não perca tempo tentando destravar, porque na maioria das vezes eu já consegui destravar compressores. Teve um tempo que eu destravava compressores. Só que o problema é o seguinte, você destrava, aí passa uma semana, passa 15 dias, às vezes no mesmo dia o bicho já trava de novo. Porque o travamento ele está acontecendo por causa de desgaste das peças, certo? Desgaste do eixo, desgaste da câmara de compressão, algum tipo de desgaste. Então, normalmente, quando está dessa forma, não adianta você tentar destravar, certo? Não adianta. Tem uma outra situação também, certo? Que ela é bem específica. É quando você fez algum procedimento na geladeira. Então, digamos, você fez uma carga de gás, você fez uma troca de compressor, você fez alguma coisa assim, e você deixou entupir alguma tubulação. Na hora de fazer a solda, você entope a tubulação. Aí ele vai dar o mesmo sintoma de compressor travado. A diferença, por exemplo, um compressor novo não pode ser desgaste. Então aí é o seguinte, como você entupiu alguma coisa, o fluido refrigerante não tem para onde ir. Então cria uma pressão muito grande ali na linha de descarga e o compressor não consegue partir também. É uma outra situação que pode acontecer, tá bom? Então aqui eu coloquei a maioria das situações do compressor não partir se aquele teste do cabo de força não desse certo. Agora nós vamos para a primeira situação, certo? Você testou com o cabo de força e o compressor partiu. O que é que pode ser? Então agora a gente vai voltar lá no começo. Lembra aquele primeiro teste que eu falei para vocês? Testar com o cabo de força? Pois é. A gente já viu a primeira situação quando o compressor não parte. Agora, vamos voltar lá atrás. Então digamos que você fez o teste e o compressor partiu. Então o que é que você descobre nesse caso? Que o problema não é o compressor, o problema não é relé, não é protetor térmico,
não é capacitor, não é compressor, não é nada disso. O problema está antes. Então agora, o que é que pode ser? Bom, tem uma situação, vamos pegar uma geladeira bem simples aqui, que é aquelas geladeiras que trabalham com termostato. Então, uma das possibilidades é que seja o termostato, tá certo? E aí, como é que você faz para saber se é o termostato ou não? Simples, primeiro tira da tomada a geladeira, então você torna a ligar de novo, lembra que a gente tirou para fazer o teste, os terminais ali do relé e do protetor térmico? Para ligar o cabo de força a gente tirou, então agora você vai desligar o cabo de força e você vai voltar com os fios, né, com os terminais da geladeira, certo? E nessa situação, se for uma geladeira que usa termostato, você vai fazer o seguinte: você vai lá dentro da geladeira, você vai desmontar ali o termostato e você vai soltar os dois fios, certo? Que fazem contato. Uma dica para você: todos esses fios, antes de soltar, tira uma foto antes, tá bom? Porque basicamente, tem dois tipos de termostato. Tem um termostato que só tem dois terminais. Esse é muito simples, que você pode inverter à vontade a posição dos terminais, não tem problema. Mas tem um termostato que tem 3 terminais. Esse de 3 terminais, se você inverter a posição dele, você vai ter problema, tá bom? Então fica a dica para você. Tira uma fotografia antes, para depois você colocar na mesma posição, na posição correta. Certo? Então você vai tirar os 2 terminais maiores, no caso, se tiver só 2, é só 2 mesmo. Se tiver 3, um deles é pequeno, é um terminal menor, e os outros 2 são maiores, tá? Você vai tirar esses 2 maiores e você vai jampear esses 2 terminais, os 2 fios, você vai jampear. Pode jampear sem medo, certo? Porque você vai fazer uma ponte, é como se fosse uma ligação direta. Jampeou, você põe na tomada. Se funcionar, é porque é o termostato. Aí é só trocar o termostato e vida que segue. E se não funcionar? Se não funcionar, é algum problema na fiação. Tá bom? Pode ser o cabo de força que está estragado, certo? O cabo de força da geladeira que está estragado. Pode ser algum fio dentro da geladeira que está rompido, alguma coisa assim. É muito raro romper um fio dentro da geladeira nesses casos, certo? A não ser que, às vezes, problemas com roedores, às vezes um ratinho vai lá e rói um fio, tá? Mas daí você identifica bem fácil, certo? Porque você vai identificar, você vai ver os pedaços de fio ruído ali, então você mata bem fácil. Mas às vezes o cabo de força ele quebra por dentro e então você já testa. É que normalmente quando o cabo de força ele estraga, a geladeira não acende nem as luzes, tá bom? Maioria das vezes é o termostato mesmo. Fez esse teste do jump, funcionou o compressor, troca o termostato, já era. Vida que segue, vamos para o próximo. Bem, antes da gente ir para a próxima situação que não permite que o compressor parta, deixa eu falar dos parceiros do canal. Brasweld, uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração, produtos como Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. É uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasweld numa loja de refrigeração pertinho de você. Tem também o Facilita Técnico, aquele que eu tenho dito, na minha opinião, o melhor aplicativo para celular do técnico de refrigeração, máquina de lavar, ar-condicionado. Por quê? Porque ele possui o maior acervo técnico da América Latina, com mais de 12 mil diagnósticos de falhas, código de erros, manuais técnicos, informações sobre compressores, régua de gases, cálculo de sensores e muito, muito mais. Baixa no seu celular, tem para Android, tem para iOS, usa gratuitamente por 30 dias. Se gostar, você paga uma pequena anuidade e tem tudo isso na palma da sua mão. E essa anuidade pode ficar menor ainda se você usar o nosso cupom PORTAL 15. Tá certo? Vai lá, descomplica e usa o Facilita. E por fim, porém não menos importante, a Elite. Elite é uma marca de ferramentas, muita tecnologia, ótimo custo-benefício.
Elite é uma marca da Samatec. Entra no site da Samatec, aba de ferramentas, vai com calma, vai com tempo, porque é muita coisa. Tenho certeza que você vai encontrar ferramentas que você nem sabia que existia, mas que estão fazendo muita falta na sua maleta. Continua aí com o seu vídeo. Bom, agora para encerrar, a gente vai falar de geladeiras um pouco mais modernas, tipo Frost Free. É bem comum também a gente pegar geladeiras com problema na placa de potência, certo? Chega a energia na placa de potência, mas ela não manda a energia para o compressor. Se você ficar bem atento, quando você liga, você até percebe um barulhinho na placa, como se ela fosse ligar o compressor, né? Um relézinho funcionando ali na placa, mas ela não manda. É bem comum também dar esse tipo de problema, tá bom? Mas antes de condenar a placa, você testa principalmente sensor de temperatura, tá bom? Ele tem tudo a ver ali, ele trabalha em conjunto com a placa. Testa também, algumas geladeiras elas possuem um sistema em que o compressor não parte se tiver queimado o fusível térmico e a resistência. Parece que não tem nada a ver, né? Mas tem. Tem geladeiras que se tiver com fusível térmico ou resistência queimadas também, o protetor não parte. A placa já faz a leitura que está queimado, então antes de condenar a placa, testa sensor de temperatura, fusível térmico e resistência. Mas, falar para você, grande maioria das vezes, é a placa mesmo que dá problema. E nesse caso, você tem que substituir. Ok? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma situação. Teria, no caso, para compressores inverter. Mas aí é outra situação, tá bom? Isso a gente fala no outro vídeo. Beleza? Essas são as causas principais que eu consegui me lembrar que podem fazer com que um compressor não parta. Até a próxima. Não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar as notificações, fazer tudo o que você tem que fazer. Deixar um comentário se você chegou até o fim desse vídeo, tão comprido, mas tenho certeza, foi bem legal. Deixa aí nos comentários, fiquei até o fim. Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.